Olá pessoal, estamos em mais um episódio aqui do podcast Canteiro Seguro. Estamos aqui com meu amigo Igor, né? Exatamente. E uma convidada especial hoje com um assunto que está bem em evidência, né? Um assunto que está sendo bem discutido, pouco conhecido entre muitas pessoas, né? E por isso trouxemos aqui a doutora Rafaela Lemos, é uma psicóloga graduada em psicologia organizacional e psicologia do trabalho. É uma pessoa que já atua há mais de 14 anos na sua profissão e certamente tem muita coisa para contribuir, para esclarecer, para ajudar os nossos amigos, né, nossos ouvintes, nossos... Exatamente. Num tema aí que gera muitas dúvidas, né? Exatamente. Rafaela, seja bem-vinda. Obrigada. O espaço é seu, a gente vai aprender muito com você também, que a gente tem muitas dúvidas. A gente separou algumas perguntas aqui. A gente gostaria de começar conhecendo você. Como é que foi a sua trajetória na segurança do trabalho, na psicologia, na correlação dos dois? Se apresente aí pra gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. É sempre muito bom estar contribuindo com esse tema que eu adoro falar, né? Saúde mental é sempre um assunto que me agrega muito. Eu falo muito sobre, mas eu também aprendo enquanto eu falo e é sempre muito gratificante falar sobre isso. Bem, eu sou psicóloga, né? Eu comecei minha estrada de trabalho já dentro de RH, já dentro de organizações. Não me vejo fazendo outra coisa que não seja dentro de RH, dentro de empresas. Então, esse ano eu faço 15 anos já atuando na área. No começo era mais voltado para recrutamento e seleção, e aí depois, com o passar do tempo, eu fui migrando mais para a parte de treinamento e desenvolvimento, de saúde do trabalho. Comecei a me envolver aí com CIPA, com essas coisas dentro das organizações, e aí... de 2020 para cá, mais ou menos, né, na virada de chave que a gente teve aí da pandemia para cá, é que eu passei a mergulhar mesmo na parte de saúde mental, de prevenção de doenças psicossomáticas dentro do ambiente de trabalho. E aí foi quando eu comecei mesmo minha proposta mais imersiva nisso, comecei a imergir em palestras, em treinamentos dentro dos ambientes de trabalho, levantando essa pauta da importância da saúde mental. Perfeito. Parabéns pela trajetória. Obrigada. E eu vou começar já com uma pergunta, né? Por que esse risco psicossocial ele é tão relevante para a segurança do trabalho? Ele tem total relevância, né? Eu até colocaria ele como no mesmo patamar ali do risco ergonômico, né? É tão importante quanto falar sobre ergonomia, sobre postura, sobre acidente de trabalho, porque envolve muito isso, né? A gente costuma separar as pessoas, classificar as pessoas em pessoas biológicas, pessoas sociais, pessoas... E até então, a gente esquecia um pouco esse lado psicológico. A pessoa que adoece, a pessoa que sente dor, a pessoa que precisa também cuidar dessa saúde mental, cuidar dessa mente, e para além de cuidar do corpo. Nós não somos dois seres, né? O ser corpo e o ser mente. A gente é uma integração disso tudo, de mente e de corpo. Tanto que tem a máxima, né? Mente são, corpo são. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, inclusive dentro do ambiente organizacional. Quando a minha mente ela tá tranquila, quando a minha mente tá oxigenada, quando a minha mente está bem sustentada, ela está com um embasamento bacana, né? Dentro do ramo de construção, por exemplo. Quando a base está bacana, a estrutura do prédio ela é muito mais segura. Ela tem esses pilares ali de sustentação que vai dar a garantia de que o prédio vai estar ok, né? Que depois vão vir moradores, vão vir uma história de vida daquela construção. A mesma coisa somos nós, né? Quando a nossa base está bem preparada, quando a nossa mente, quando quem nós somos por dentro está bem embasado, a gente consegue produzir melhor, a gente tem uma vida mais feliz, a gente é muito mais ativo e a gente consegue construir muito mais a nossa história de vida, né? Com um arcabouço muito mais saudável, muito mais tranquilo. Perfeito. Então, você diz que principalmente para uma pessoa, num ambiente de trabalho, ela ficar bem emocionalmente, ela tem que ter uma base, né? Isso. Essa base é de casa, da família, não é isso? Também. Eu digo também porque algumas pessoas elas vêm de uma construção familiar muito fragilizada, certo. De um pai ausente, ou de uma mãe ausente, ou de um conteúdo de álcool, de drogas e de outros contextos mais fragilizados de família.
E aí, a condução que ela vai dar para esse contexto é que vai ser o diferencial, né? A gente conhece, vocês inclusive devem conhecer pessoas que vieram de um contexto totalmente fragilizado, de não ter estrutura de base familiar, mas que pegaram disso, fizeram de uma mola e transformaram a sua história de vida, né? Fizeram um projeto de vida completamente diferente. Então, vai também do conteúdo da família, dessa base familiar, mas vai também daquilo que ela quer de construção para a vida dela, né? Dos caminhos que ela quer percorrer, daquilo que ela quer ter de diferente, daquilo que ela quer construir, das oportunidades que ela tem e das oportunidades também que ela abraça. Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade, mas a gente não abraça naquele momento, a gente deixa passar. Então, vai muito também das escolhas e opções que a gente faz para a nossa trajetória. Então, isso seria um fator de risco também, essa questão que você acabou de falar para o ambiente de trabalho, né? Sim, também. Fora esse, assim, tem algum outro que seja tão impactante assim, um fator de risco para que a pessoa desenvolva algum problema psicossocial dentro do trabalho? Olha, dentro do trabalho hoje, um dos fatores que a gente observa muito são, por exemplo, jornadas de trabalho exaustivas. Não é isso. Exaustivas não só no sentido de tempo, tá? De pego às 8, largo às 18, ou de horas extras, mas no sentido de atividade também. Sobrecarga, né? Sobrecarga, a pressão, a entrega, o resultado, tem que ser perfeito, tem que ser bem estruturado, tem que ter um planejamento, não pode ter falha. Esse tipo de jornada exaustiva de trabalho tem consumido muito o colaborador dentro das organizações, né? Dentro dos ambientes de trabalho. Um outro fator também que hoje grita bastante é a questão da liderança tóxica. É um tema que está muito em alta também, né? E isso adoece muita gente dentro do ambiente de trabalho. Eu conheço diversas pessoas que foram afastadas porque não conseguiam mais lidar com a liderança, porque recebiam uma sobrecarga, né? E uma tensão. Existia uma tensão no ambiente muito, muito pesada em relação à liderança, de relacionamento mesmo, até da questão do assédio. Do assédio moral exercida da liderança para com o colaborador, e isso também acaba sendo um fator de risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho, né? Liderança tóxica, relacionamentos tóxicos, a cobrança, a autocobrança também são fatores bem gritantes. Quer dizer, Rafaela, como você falou aí, quer dizer que a cobrança, o assédio moral, vamos assim dizer, se confunde com a parte psicológica, no caso, com o comportamento da pessoa. Quer dizer, um assédio pode se confundir com um problema gerado através como é que chama? Do psicossocial que você vem falando, entendeu? O assédio, ele vai ser um fator pré-determinante para causar um adoecimento no indivíduo. Então, e acaba sendo uma pauta muito sensível essa questão do assédio moral, porque vai depender muito do ponto de vista da vítima, de quem está sendo assediado. Como é que ela está enxergando isso? Porque muitas vezes o líder pode enxergar isso somente como, eu estou exercendo o meu papel de cobrar. Eu estou cobrando. Na visão dele, ele não enxerga que ele está cobrando de uma forma tão pesada que passou a ser assédio. Enquanto a vítima, a pessoa que se sente assediada, ela é quem vai sofrer as consequências disso, sabe? O peso disso. Quem vai carregar essa cruz, quem vai carregar esse fardo é ela. Então, isso é que vai gerar... O risco é o assédio, né? É o que vai vir como um fator de risco. E as consequências vão ser geradas ali no dia a dia, na convivência que ele vai ter, nos desdobramentos que ele vai ter. Se a empresa vai escutá-lo ou não. Se vai ter um desdobramento ou não. Isso tudo vai interferir, inclusive, no desempenho dele das atividades, né? Então, deixa eu só te interromper para pegar o gancho nisso aqui. Então, eu como empresa, eu como dono de empresa, por exemplo, eu identifiquei esse risco do assédio, daquela meta. Como eu, como empresa, devo tratar isso? O que é que eu tenho que fazer? Você está preocupado com a meta, você, não? Não é isso. É porque, às vezes, assim, a gente entende que o risco existe, Sim. Mas a empresa, como é que a empresa trata isso? Porque, geralmente, como a gente estava conversando, às vezes é um gestor que pratica isso com o subordinado, mas o dono da empresa em si não está ciente disso. Então, como é que eu, como empresa, se eu for de repente um dono de empresa preocupado com isso, como que eu vou fazer? Seria uma maneira de escutar o funcionário, ter um canal de escuta para entender? Como é que a gente gerencia isso aí? A gente conversando nos bastidores, né, chegamos a uma conclusão seguinte, que falta ouvir os funcionários, né? Uma pessoa externa, uma pessoa não a empresa. Sim. Por exemplo, a gente não vê, a gente conversando que não existe um apoio psicológico
nem faz parte, né? A gente nem faz parte do SESM, Não que faz parte o psicológico. Quer dizer, o psicólogo, não faz por exemplo. parte, quer dizer, esse contexto aí, né, do psicossocial que está sendo verificado agora é uma coisa bem antiga, vamos assim dizer, né? Esse sofrimento dos funcionários já são bem antigo, porque não tem uma forma de ele se expor com relação ao problema sem se expor à empresa, vamos assim dizer, né? Sim, exato, Quer dizer, separando uma coisa da outra. Quer dizer, deveria ser um psicólogo, uma pessoa independente, né? Fornecido pela própria empresa, né? Isso. Que eles pudessem ter esse acesso para poder resolver e solucionar esse problema para a empresa. Que às vezes nem toda empresa, gestor, diretor, tem essa consciência de que está ocorrendo isso com os funcionários, entende? Né? Às vezes é um carregado, às vezes é um gerente, às vezes é um diretor, né? Exato. Que cobra das pessoas e a empresa às vezes nem sabe que os funcionários estão sofrendo com esse tipo de problema, que inclusive o próprio nome chama psicossocial. Por quê? Psicossocial, assim, né? É psicológico e social, interfere no social. Dá para esclarecer para a gente aí, doutora? Dá sim. É muito interessante falar sobre isso, porque muitas vezes as empresas esperam que o colaborador verbalize, né? E muitas vezes esse colaborador ele não vai chegar para falar, para dizer alguma coisa, mas ele vai falar isso de outras formas, ele vai gritar essa dor de outras formas. Caindo um rendimento, se afastando dos outros colegas, adotando comportamentos completamente contrários ao que ele adotava, tomando posturas completamente contrárias. Isso são pequenos gritos que os colaboradores dão dentro da empresa, principalmente nas empresas que não têm canais para dar suporte para esse colaborador ou para dar voz para esse colaborador. Hoje, algumas empresas elas já adotam, mesmo as empresas pequenas que não têm tanta estrutura e tudo mais, algumas empresas elas já adotam metodologias sigilosas, né? Ferramentas que adotam o sigilo para que o colaborador possa verbalizar, dizer algumas coisas. E sinceramente, a gente nem precisa de um investimento financeiro muito grande para isso. Coisa simples, né? Exato. Hoje a gente tem diversas plataformas gratuitas disponíveis. O próprio Google Drive, por exemplo, você pode fazer um formulário lá, sem precisar da identificação de ninguém. As pessoas podem dar suas opiniões. Tem os canais de ouvidoria. Às vezes tem, dentro da CIPA, se cria alguma forma de ouvir o colaborador, algum comitê, algo do tipo. Então, algumas pessoas já tomam essa consciência e já adotam esses tipos de canais para que o colaborador possa falar, mas também ainda tem aquele colaborador, e geralmente é aquele colaborador mais velho, de mais idade, que não tem tanto acesso ao estudo, que ainda é cercado de muito conteúdo antiquado, digamos assim, né? Ele ainda vem de um contexto de isso é machista, isso é não sei o que, isso é não sei o que lá, eu sou homem, eu não choro, tarará, tarará. E ele não quer falar, mas ele vai sempre dizer de alguma outra forma. É numa atitude, é num jeito, é num afastamento, é numa rispidez, é num tratamento diferenciado que ele vai ter, mas ele sempre fala. E aí, eu sempre costumo dizer, quando eu vou para as empresas, que o exemplo arrasta. Sempre que você está numa posição de liderança, numa posição de gerência, numa posição de impor ou de liderar algo para alguém, né, demandar algo para alguém, para e pensa. Se eu tivesse acima, se eu tivesse na posição máxima dessa empresa, né, dessa organização, ou vendo o meu CEO como ele é, na posição que ele é, eu faria dessa forma? E de um outro lado, se eu tivesse abaixo, se fosse eu quem estivesse recebendo a ordem, a cobrança, ou seja lá qual seja a demanda, como é que eu me sentiria recebendo a demanda da forma que eu estou falando para ele nesse momento? A gente sempre precisa se colocar dos dois lados da moeda, né? Estando acima, o meu CEO faria dessa forma, o meu diretor faria dessa forma, faz parte da cultura da empresa falar dessa forma, agir dessa forma, isso, o olhar de dono, o senso de dono, o comportamento de dono, mas também se colocar do outro lado, né? O mais abaixo. Se fosse eu que estivesse ali embaixo, nesse nível hierárquico, né? Na verdade, mais baixo do que eu, e eu recebesse essa informação da forma como eu estou trazendo, como é que eu me sentiria? Como é que isso bateria para mim? Como é que isso chegaria para mim? Que desdobramento isso ia trazer para mim? Isso ia me dar um engajamento? Eu ia me sentir motivado a produzir para essa empresa? Ou seria o efeito contrário, né? É sempre importante a gente trazer essa perspectiva. Doutora, diga aí, por que sempre as empresas, né, algum gestor, o CEO, o encarregado, gerente, diretor, porque existe, você como estudioso do assunto, existe essa ideia de que a pressão, mesmo que seja
uma pressão negativa de maus tratos, né? De cobrança profunda das pessoas, acha que isso vai ter retorno positivo, né? É impressionante isso aí, a pessoa achar que o funcionário, nessa pressão, nesse trato, nessa condição de trabalho, ele ainda vai render mais. Eu já acompanhei alguns amigos meus, uns sócios que eu já tive, outras pessoas, que eu percebi que existia isso. E conversando entre eles, a pessoa acha, tem plena consciência de que isso é positivo. Você entende? Sim. A pessoa acha que o funcionário naquela condição, ele vai render mais. Quer dizer, é uma coisa até propositada. Quer dizer, eu não vejo assim, entende? Eu vejo que, claro, tendo certo controle sobre as pessoas, mas não, tipo assim, auto-intimidando, então, essa pressão psicológica negativa, né? Não é verdade isso, não acontece isso. Eles não acham que isso traz um bom retorno, né? Muitos acham, né? Sim. Ainda existe essa construção por parte de alguns gestores. Isso é muito geracional, né? Isso vem muito das gerações passadas, das gerações antigas, de onde, por exemplo, uma pessoa começava a trabalhar já numa empresa, já em serviço pesado, com 13, 14 anos de idade, que hoje em dia já não pode mais, né? Mas já vem dessa construção de que eu preciso pegar no pesado desde muito cedo, porque eu tenho muitas responsabilidades. Essa construção já vem desta época, deste período, né? Então, o homem, para pegar no tranco, né, usando uma linguagem bem mais acessível, digamos assim, o homem, para pegar no tranco, ele precisava se sentir pressionado. Ele precisava, olha, isso aqui é uma guerra, ou você vai, ou você vai. Ou para você receber, você precisa pegar pesado. Para você receber lá o fruto do seu trabalho, você precisa suar, você precisa ralar. Não tem boquinha, não tem serviço leve. Então, isso já é uma construção muito antiga que a gente tem e que foi passando de geração para geração dentro do ambiente organizacional, mas que hoje a realidade é completamente diferente. A gente vive numa geração cristalizada. A gente é uma geração muito frágil hoje em dia, né? Que a gente precisa ter muito cuidado ao falar, ao tratar. As leis mudaram, as regras mudaram. O Ministério do Trabalho rege muitas coisas e ele fiscaliza muitas coisas. Então, já deveria ter tido essa virada de chave, né? Essa virada de, olha, não é muito bem por esse caminho. Não é sob pressão que as pessoas vão dar o seu melhor. É quando elas se sentem confortáveis. É quando elas estão num ambiente que elas dizem, eu gosto de estar aqui. Eu gosto de acordar todos os dias para ir para aquele lugar. Eu me sinto bem naquele lugar. Eu gosto de produzir para aquele lugar. Deixa eu emendar com uma pergunta, assim. E para o gestor ter essa sensibilidade, essa virada de chave, como você usou aí o termo, quais são os meios que eu, como gestor, estou preocupado se eu estou, de repente, colocando uma sobrecarga no funcionário, eu estou cometendo um assédio, eu estou preocupado com isso e eu quero virar essa chave. Quais são os meios que eu posso usar? Olha, eu diria para você que o primeiro de tudo é ele olhar para si mesmo. Pronto, primeiro ele é reconhecer, né? Reconhecer que não está fazendo a coisa correta. Então, mas é justamente isso essa pergunta. Porque às vezes a pessoa não, eu só estou dando uma meta, eu só estou sendo gestor, como foi falado aqui no início por você, Manolito. E aí, por dar essa meta, a outra pessoa que está recebendo pode não estar recebendo como uma meta, como um incentivo, ela pode estar recebendo como um assédio. E aí, além da sensibilidade, que é o olhar para si, como você falou, tem algum outro mecanismo que a gente possa usar? Procurar um psicólogo. Também, todo mundo deveria procurar um psicólogo. Psiquiatra de quebra, né? Exato. Mas nesse contexto, né, o primeiro passo sempre vai ser olhar para ele mesmo, né? Fazer uma autorreflexão todos os dias. Final do dia, todo mundo tem um tempo para parar, para tomar um banho, para beber uma água, para fazer uma refeição. E é um momento que você pode aproveitar para refletir. Ninguém é tão ocupado que não possa parar para refletir. Refletir nas suas atitudes, refletir no que disse, no que não disse, no que pode ser diferente. Então, esse é o primeiro passo de tudo, né? Outras coisas também que a gente pode adotar é entender a cultura da empresa, o contexto da empresa e a realidade com quem eu estou lidando. Quem é o meu trabalhador? Conhecer o perfil do meu trabalhador, o perfil do meu colaborador. Quem é que eu estou lidando todos os dias? Qual é o contexto de vida dessa pessoa que eu estou lidando todo dia? Essa pessoa, ela vem de uma construção mais recente? Ela vem de uma construção mais arcaica? É uma pessoa que eu tenho uma linguagem acessível para falar com ela?
Qual é o tipo de abordagem que eu posso ter? E enquanto gestor, eu sei que o gestor já carrega diversos fardos nas costas. Claro. Ele já carrega diversas responsabilidades. Mas também é uma função do gestor ter esse olhar mais sensível, mais humanizado e prestar atenção para com quem ele está lidando, com quem ele tem que lidar todos os dias. Então, acredito que esses pontos, assim, a cultura organizacional, se deixar ser influenciado pela cultura organizacional, mas também influenciar essa cultura, porque a gente ainda vê a realidade de muitas empresas aí em que a cultura é péssima. E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando das normas, das crenças, do perfil da empresa, de uma série de valores que ela carrega e que ela quer perpassar para o colaborador, mas que às vezes está só ali no texto. Ela não executa isso. E faz parte do processo de ser colaborador fazer com que essa cultura realmente vá para o dia a dia, né? Vá para a realidade do dia a dia. Se tem ali, uma das bases da empresa é o respeito, quem é que tem que exercer o respeito? Somos nós que somos colaboradores. Isso tem que perpassar por todo mundo. Então, um pouco disso também, um pouco de absorver a cultura organizacional, um pouco de olhar para si mesmo, um pouco de entender quem é o colaborador que eu estou lidando, faz toda a diferença nessa dinâmica. Ô, Rafaela, veja, vindo do outro lado também, nós estamos vendo aqui a vida do trabalhador, depressão, estresse. Do outro lado tem um empreendedor. O empreendedor tem estresse, pressão, cobrança. E muitas vezes tudo isso, toda essa pressão, às vezes, todo esse maltrato, direto ou indireto, sobre o trabalhador, é porque é o que ele vê na frente, o empreendedor, né? São causas na justiça, né? São danos materiais, são prejuízos dados irresponsavelmente, falta também de interesse de produzir melhor, né? Que tudo isso eleva o estresse também do empregador, do gestor, né? E isso, talvez a nossa legislação trabalhista, talvez tantas normas, tantas leis, tantas coisas que o empreendedor tem que lidar, né? Que isso faz com que a pessoa vai ter uma frieza grande com relação a isso, sabe? Sim. Eu acho que no Brasil tem coisas demais em resultado de menos. Tem papel demais, e tudo isso confunde os dois lados, certo? Porque quanto mais se dá direito a um funcionário, mais ele quer ficar em cima daquilo ali, né? Não vou dizer todos, claro, né? E o empregador só se vê sempre naquela condição de que tem que dar condições, tem que ter compreensão, tem que dizer, eu acho que tudo isso sobrecarrega todos os lados. Você acha que tem a ver com esse contexto também? Tem a ver. Eu sempre tenho um pensamento, isso eu aprendi, na verdade, na faculdade, né? Na faculdade de psicologia, a gente ouvia muito a frase, quem cuida de quem cuida. Porque o CEO, o diretor, o gerente, ele tá ali para cuidar de todo mundo, né? Ele tá ali para cuidar de um time. E quem é que tá cuidando dele? Pois é. Quem é que tá ouvindo ele? Isso. Então, muitas vezes se adota uma visão de que o dono é inquebrável, ele não pode sofrer, ele não pode se fragilizar, ele tem que manter ali aquela postura de super-homem, de super-herói, ele é inquebrável. Isso. E ele também adota essa figura, né? Eu sou inquebrável, eu sou indestrutível, eu não posso ter fragilidades, eu não posso nada disso. Não refletir para não refletir no seu e porque pessoal, eu preciso cuidar de todo mundo. Precisa me demonstrar ser forte, né? Não posso mostrar fraqueza, né? Isso. Mas ele também deveria adotar o olhar, né? Seria muito interessante se a gente conseguisse passar isso para as figuras de liderança também, de que tá tudo bem se eu for frágil. Porque a minha equipe é um reflexo de quem eu sou. Então, assim, se eu tô lidando com seres humanos, com pessoas que também sofrem, e elas me veem numa posição de tipo, olha, eu também sou ser humano, eu também tô aqui para aprender, eu também tô aqui com as minhas fragilidades, eu cuido de vocês, eu tô aqui para comandar a empresa, mas eu também tenho as minhas dores, eu também preciso ser cuidado, eu acho que a ciranda funciona melhor, sabe? Todo mundo consegue dar a mão e a gente consegue fazer um trabalho mais cuidadoso uns com os outros. A gente olha com um olhar de maior sensibilidade para esse CEO. Hoje, por exemplo, eu convivo com um CEO que é o Fábio, que ele é fantástico. Ele é aquela pessoa que bate nas costas de todo mundo, ele faz questão de dar bom dia para todo mundo, ele vai na mesa de todo mundo, mas tem hora também que ele diz, gente, eu tô cansado. Eu estou exausto. Eu vou para casa porque eu tô cansado.
Eu tô muito chateado com isso aqui, tal coisa aconteceu, vamos cá, vamos aqui, vamos me ajudar, vamos todo mundo fazer uma rede. E eu acho isso fantástico, porque ele não adota o papel de eu sou o detentor de todas as coisas, entende? A empresa que eu tô hoje, ela tem uma visão mais modernizada, não é a realidade de todo mundo ainda, né? É uma empresa muito para frente, muito modernizada. Mas eu olho para ele assim, eu digo, cara, que fantástico. Pela primeira vez, eu estou lidando com um CEO, com uma pessoa que está numa posição de alta liderança e ele mostra fragilidades. E mostra para mim que, tipo, tá tudo bem se eu também não conseguir um dia, se eu também me sentir cansada um dia. E eu sei que se eu chegar para ele e falar isso, ele vai me acolher, ele vai me adotar. E eu sei que se do meu líder máximo, se do meu CEO, ele tem essa fragilidade e ele consegue desabafar isso com todo mundo, ele consegue mostrar isso para todo mundo, muito provavelmente essa empresa é um lugar bacana para ficar, porque eu sei que eu vou ser ouvida quando isso acontecer comigo. Porque eu sei que eu vou ter acolhimento quando isso acontecer comigo. Se ele tem, eu também tenho. Se ele, que é o máximo, que está ali na posição maior da cadeira, tem isso, ele vai proporcionar isso para outras pessoas também. Então, aquilo torna um ambiente seguro, torna um ambiente de eu não preciso ser super-heroína do RH, eu também posso quebrar um pouquinho. Veja lá, doutora. Por exemplo, tivemos agora a pandemia, né? Uhum. E foi tipo assim, foi decretado, tipo assim, forçado, vamos assim dizer, o trabalho home office, né? Sim. Uma coisa que era, todo mundo se queria na época e tal, mas ninguém queria se arriscar a liberar totalmente. Porém, na situação que se encontrou, foi testado, né? E foi inevitável. Foi né, inevitável. Foi uma experiência muito boa para as empresas e para os profissionais também. Uhum. Porém, vimos o quê? Depois que já terminou a pandemia, já faz algum tempo, Um aumento, né? está percebendo que muitos estão pedindo para retornar, né? Porque tem pessoas que também não sabem lidar com essa responsabilidade à distância, como você, a responsabilidade virtual, como assim dizer, né? E isso está fazendo com que muitas empresas, né, muitos gestores, estão dividindo o tempo, às vezes a metade em casa, a metade no escritório, né? E em alguns casos estão até terminando com isso. Quer dizer, de todas as formas, aquele psicossocial, né? A pessoa estava em casa de boa, né? Tranquilo, mas quando não tem a pressão, a pessoa também relaxa. Quer dizer, nem tanto de mais, nem tanto de menos. Eu acho que tudo é assim, né? Porque se a pessoa não tiver aquela pressão, se a pessoa não tiver aquela cobrança, se a pessoa não for efetivamente cobrada das suas atividades, ela começa de alguma forma a relaxar, até perder o interesse, até se desenvolver profissionalmente. Quer dizer, como fazer essa equação funcionar, né? Aí também um profissional ele se prepara, estuda, se forma, faz MBA, faz mil coisas para poder saber lidar na empresa, saber lidar com as pessoas e ter um bom rendimento. E não existe curso para empreendedor, para empresário, certo? Ninguém primeiro vai se preparar para ser empresário. A pessoa se prepara assim, com conhecimento e esforço do ramo que ele quer atingir. Quer dizer, de todas as formas, de ambos os lados, é difícil, né? Porque o empresário ele quer que as empresas dele tenham resultado, né? Ele quer o resultado. O funcionário, até certo ponto, quer ser reconhecido, né? Quer dizer, essa equação aí, eu acho que isso vai sempre existir, essa pressão, né? E deve existir até, porque senão não vai funcionar, eu acho, para os dois lados. Desde né? que seja saudável, Desde que seja dentro controlável, no caso, né? Essa observação, ou, doutor, ou pode deixar o pessoal em casa à vontade, que ninguém vai trabalhar de boa. Eu acho que no começo da pandemia, no começo da realidade do home office, foi um pouco mais difícil de achar esse controle, né? Sim. As empresas... Era tudo muito novo aqui no Brasil. Acho que lá fora, na Europa, era um contexto mais frequente, mas aqui no Brasil era muito novo a realidade de home office. Então, no começo foi um pouco difícil de achar a dosagem certa. Hoje, eu acho que as empresas, a gente já tem o quê? 4, 5 anos, né, da pandemia? Eu acho que as empresas já conseguiram achar a regulagem correta. Acho que hoje as pessoas também já se adaptaram a trabalhar em casa. Eu, particularmente, não me adapto a trabalhar em casa. Eu tenho home office, mas porque é um contexto meu de não querer misturar a minha casa com o meu trabalho. Eu gosto de manter esses ambientes separados. Então, eu prefiro não fazer o home office. Mas tem pessoas que rendem super bem de home office e que não precisam estar necessariamente dentro de um escritório compartilhando com as pessoas, compartilhando do estresse do trabalho. E rendem super bem. Rendem, inclusive, melhor do que dentro do escritório, né? Por outro lado,
tem pessoas que hoje querem voltar, né? Querem sair do home office e querem voltar para o escritório, Pela que foi o que você solidão, tinha talvez, dito. será? Pela solitude de estar em casa, de ter os eventos sociais A da fofoca empresa. do trabalho, né? Acho que a fofoca do saudável trabalho, da empresa. Fofoca claro. remunerada, né? É, claro, a saidinha na sexta-feira, né? O cafezinho. O cafezinho. né? O ser humano é um ser social. Social. Ele precisa disso, ele Tem que precisa estar se junto. Nem que seja relacionar. falando do outro, mas tem que estar junto. Precisa ter esse relacionamento, É precisa verdade. ter essa relação, precisa ter o. Ai, hoje eu tô muito estressada. Eu, por exemplo, eu lido com candidato, né? Tem dia que eu digo, ai meu Deus, tô tão estressada, esse candidato tá me tirando do sério. Mas aí tem uma colega do lado que também tá super estressada com um candidato. E aí eu já compartilho com ela, rapaz, o candidato, isso, aquilo. Quando a gente viu, desabafou, a gente já tá rindo da situação que até passou. Em casa, a gente não consegue muitas vezes ter essa realidade. A gente vai desabafar com quem? A gente vai compartilhar o fardo com quem? A gente vai dividir aquilo com quem? A gente vai pensar numa solução para o problema com quem? Vai abrir a geladeira e comer o que tem lá dentro, né? Pois é, muitas vezes acontece isso, ou o efeito contrário, as pessoas sem comer. desenvolvem insônia, desenvolvem ansiedade, transtornos de ansiedade. Quantas e quantas pessoas não desenvolveram transtorno de ansiedade por conta desse período da pandemia, por conta do home office, pela solitude do home office, né? E tem pessoas que adoram, tem pessoas que detestam. Eu sou uma das pessoas que detestam, mas porque eu gosto desse tato, eu gosto de estar com as pessoas, eu acho que eu produzo melhor quando eu estou em pessoa, em sociedade, né? Doutora, mas me diga uma coisa. Faça a O sua que é uma pessoa, quando uma pessoa está afetada pelo psicossocial, vamos dizer, quando a gente percebe que um colega nosso, alguém da empresa, de fato, ela está afetada, não o estresse do dia a dia, né? Mas tem um ponto que aquilo fica bem mais grave, né? Sim. A ideia é como os colegas podem contribuir, podem ver, podem ajudar, e como você falou, né, Igor? Principalmente é como identificar e como resolver esse problema, porque a gente até que identifica, né? Mas como resolver, né? Como é que vai fazer? Vai aquela alternativa, conversar, né? Vai dar uma alta, mandar para o psicólogo, mandar para o psiquiatra, tomar um diazepam, não sei, qualquer coisa, né? Aí daí como resolver essa questão, né? Como a gente pode contribuir, e as pessoas também que estão nos ouvindo, né? Que dizem, rapaz, todo mundo tem um amigo que sabe que ele está meio estressado. Sim. Tem gente que já nasceu estressado, né, doutor? Sim. Mas tem uns que a gente vê que não está legal. E que de forma a gente pode contribuir de uma forma que não venha prejudicá-lo no ambiente de trabalho, né? E como é que a gente pode fazer isso? O nosso corpo, ele fala, e muitas vezes o corpo grita, né? Então, muitas vezes você vai lidar com uma pessoa que ela passa o dia inteiro calada, mas por um comportamento diferente que ela faz, você consegue identificar que ela não tá bem, que ela não tá legal, que ela não veio num dia bacana, que alguma coisa aconteceu, mas ela não está bem. Então, a gente desenvolve esse feeling no dia a dia do trabalho, né? A gente, às vezes, lida mais tempo com o pessoal no trabalho do que em casa. Então, a gente acaba aprendendo a conhecer as pessoas, quem elas são. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que falo bastante no ambiente de trabalho, eu brinco muito, eu tô sempre muito pra cima. Quando eu chego calada, todo mundo já sabe que eu não tô num dia legal, que eu não tô bem. Para algumas pessoas vai funcionar olha, o que é que tu tem? Fala comigo, se tu quiser eu tô aqui pra conversar. E para outras pessoas, o fato de você estar ao lado já vai ser o suficiente. O fato de você só se colocar ao lado dela, calado, à disposição, já vai ser o suficiente. No meu caso, por exemplo, e aí só para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? No meu caso, por exemplo, quando eu estou nesse meu dia mais off, mais negativa, mais para baixo, eu não gosto de me sentir pressionada a falar. Então, eu não gosto... né? Contar. Por que você tá assim, né? Eu não gosto de ninguém em cima de mim. Olha, o que foi? Me conta, o que é que tu tem? Tarará, tarará. Eu não gosto. Eu prefiro que a pessoa se coloque ali e no meu tempo, eu vou chegar pra ela e vou dizer, a gente pode conversar, porque eu não tô legal. Me identifiquei com Eu isso me aí. sinto respeitada quando ela faz isso, quando ela só se coloca ali perto de mim e eu sei que no meu tempo ela vai estar ali pra me ouvir. Com outras pessoas, o movimento é completamente diferente. Ela vai necessitar que alguém esteja ali. Tu tá bem, eu percebi que hoje tu não chegou muito bem. Quer conversar? E aí ela já vai desabar a chorar, ou ela vai te chamar para alguma coisa. Mas é sempre importante a gente estar atento aos pequenos sinais, né? Porque as pessoas dão muitos sinais. E quando a gente conhece mais no dia a dia, é que a gente consegue identificar melhor. Então, é uma pessoa que é muito eufórica e de repente ela tá muito, muito para baixo. Ou o contrário, é uma pessoa que é muito calada e de repente ela chega muito falante, ela tá muito acelerada, ela anda muito, ela se posiciona de uma forma diferente no ambiente de trabalho. Então,
de qualquer forma, ela sempre vai dizer alguma coisa, se não com palavras, mas o corpo dela vai gritar de alguma forma, né? E aí a gente precisa estar atento a esses sinais que ela dá, principalmente comportamentais, quando é uma pessoa que não vai verbalizar, mas ela vai ter uma mudança de comportamento. E muitas vezes é brusca e muitas vezes é frequente. Ela passa um determinado período de tempo, né, com esse comportamento alterado, com esse comportamento diferenciado. E aí é quando a gente percebe aonde chega no nível de pedir ajuda ou não. Muitas vezes a empresa vai dispor de um canal, né, de um departamento de qualidade de vida, de um psicólogo do trabalho, ou até mesmo a CIPA, às vezes, até se prepara. Tem alguém lá dentro da CIPA preparado, porque passam por treinamento, passam por diversos contextos, e aí eles conseguem fazer esse acolhimento do colaborador, e muitas vezes ele vai procurar o líder quando é um líder a qual ele se sente seguro, né? quando é um líder acessível, que deixa o colaborador ali à vontade, né? Olha, eu tô aqui, eu sou o chefe de vocês, eu sou líder de vocês, mas eu também sou parceiro. Eu tô aqui para o que der e vier, a gente é um time, então quando precisarem eu tô aqui à disposição. Muitas vezes ele vai procurar um colega, mas ele sempre vai ter esse movimento, né? De alguma forma ele vai buscar ajuda. Existia um mito antigamente que as pessoas falavam que, até pouco tempo atrás, inclusive, que as pessoas falavam que, quem tá triste, quem tá em depressão não vai falar. Gente, ele fala. Ele fala e muito. Do jeito Ele dele, dá né? diversos sinais, mas ele fala. Quem quer alguma coisa, quem tem alguma ideação, quem tem algum conteúdo depressivo, ele vai expressar isso de alguma forma. Muitas vezes a gente que não está preparado Tá ou não vendo, quer né? ver, Não quer ver. mas ele vai expressar isso de alguma forma. Ó, hoje a gente tem algum dado, algum estudo das profissões ou funções que tem mais esse risco Sim. de adquirir alguma doença, assim, psicossocial. Sim, olha, a pandemia foi uma tragédia para o mundo, né, de uma forma geral, mas por um outro lado, ela contribuiu muito com muitos estudos voltados para a psicologia, né, voltados para esse contexto de saúde mental e tudo mais. A gente teve um avanço muito bacana, um movimento muito bacana de estudos pós-pandemia. E aí, alguns deles são esses voltados para as profissões que têm uma maior predisposição para o adoecimento mental. Então, pessoas que trabalham com vendas estão ali no A top. gente até falou disso. Pessoas que trabalham com vendas, elas são movidas a dar resultado. Ou você dá resultado, ou você vai ser substituído. Então, o resultado seria um risco psicossocial? Depende da forma como ele é manejado e como ele é interpretado. Se eu levar isso como algo que vai me fazer sofrer, tipo, eu tenho que gerar resultado, eu tenho que gerar resultado, eu tenho que gerar resultado, isso vai se tornar um risco. Mas tem pessoas que conseguem lidar com isso muito de boa. Ela leva isso como um gás para ela poder correr durante o dia, né? Então, depende muito de como isso é visto, né? Tudo demais é demasia. Depende da forma como isso é manejado, isso pode se tornar um risco, sim. Então, vendedores, teve até, se eu não me engano, foi em 2022 que os trabalhadores de construção civil também subiram aí um pouquinho no ranking de predisposição para adoecimento mental. Tem médicos também, pessoas que trabalham na área de saúde, Policial que trabalham, também, né? policiais que trabalham com uma carga bem pesada de conteúdo, também estão nesse ranking aí de pessoas que têm maior predisposição para adoecimento. Existe também, para confundir também, trabalho que emocionalmente mexe muito com a pessoa, polícia, médico, né, que vê muitas situações no seu ambiente de trabalho, mesmo falta de estrutura, pessoas Isso. morrendo, então Muitos fatores estressantes aí também. é estresse, né? O estresse aí leva, porque o estresse é uma coisa, o psicossocial é outro, ou um tempo, aliás, o estresse já é uma doença psicossocial no caso, ou uma predisposição psicossocial. A gente precisa Sintoma, né? diferenciar, porque O existe sintoma, o aliás, né? estresse comum do dia a dia, que a gente tem, me estressei com o trânsito, me estressei com isso, o estresse normal que a gente tem, mas que a gente passa ali naquele momento e depois segue a vida, e tem o estresse crônico, né? Aquilo que eu Repetitivo, né? carrego pra minha vida, eu me martirizo, começa a somatizar no meu corpo, meu estômago começa a gerar uma gastrite, minha pele começa a estourar um monte de feridas, e isso é que vai desencadeando uma série de fatores que aí a gente diz, não, isso aí não tá normal, isso aí a gente precisa prestar atenção. Então, normativamente falando, a gente identificou o risco, a gente vai precisar tratar esse risco. Isso. Então,
na prática, como é que a gente trata esse risco? Eu, como empresa, eu vou ter que fazer a partir de maio, se eu não me engano, a gente vai ter que começar a controlar e vai ter que jogar isso aí numa matriz de risco. Isso. Foi identificado o risco, de repente a fonte geradora. E como é que eu vou tratar? A tratar? fonte geradora é seu chefe, o que é que vai fazer? Não, meus chefes... São chefes, o que é que vai dizer? São muito bons, não tem isso não. Tá certo. Então, assim, como é que eu vou fazer na prática esse controle? Como é que eu escrevo esse controle? Sim. Isso vai ser um grande desafio, né, para as empresas. Principalmente aquelas que não têm a área de segurança do trabalho instaladas na sua estrutura, né, corporativa. Mas, assim, quando a gente identifica o risco, a gente identificou o fator, a gente identificou a instância causadora, a gente precisa partir para um plano de ação, né? Então, a gente precisa levantar atitudes dentro da empresa, as quais vão agir de forma enérgica ali naquele momento, mas que também precisam ser preventivas para que outras situações daquelas não aconteçam, né? Então, vamos pegar ali o exemplo dele, né? É o seu chefe. A gente identificou que é o seu chefe. É um chefe abusivo. E aí é só um exemplo, tá, gente? É o chefe abusivo. E aí, o que a gente precisa fazer enquanto empresa? A gente vai demitir todo mundo? Todos os chefes abusivos a gente vai demitir. Não necessariamente. Se for um chefe que fere a lei, fere o código de ética da empresa, etc., claro que a gente não pode manter. Mas tem coisas que a gente consegue mediar e que a gente consegue reverter. Então, vamos fazer um plano de ação em cima dessa chefia. Ele precisa passar por uma série de treinamentos, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de uma reciclagem, ele precisa de uma série de metodologias que vão trabalhá-lo enquanto líder, enquanto a posição de líder. E não só deixar isso, ele vai assistir um treinamento e vai ficar de boa. Não é assim. Precisa ter um acompanhamento e depois a gente precisa mensurar se isso realmente foi efetivo ou não, se foi eficaz ou não. Sabe qual é a minha preocupação hoje? É que profissional vai fazer isso, sabe? Porque, por exemplo, isso vai incorporar o PGR. Então, geralmente, quem faz um PGR é um engenheiro de segurança. Sim. Será que ele vai ter essa proatividade? Será que ele vai ter essa sensibilidade de gerenciar isso? O SESMIT, eu acho que deveria, de repente, o Ministério do Trabalho também colocar um profissional responsável por isso. Psicólogo, né? Um psicólogo do trabalho, por exemplo. Porque aí eu acho que ele teria mais embasamento, ele gerenciaria melhor o risco identificado. E eu acho que essa é que vai ser a tendência, sabe? Né? Os profissionais de psicologia, eles vão começar... Na verdade, a empresa vai começar a sentir o quanto é importante ter um profissional de psicologia inserido nela. Então, o Rafael, já aproveitando aqui, que nossos amigos de engenheiro de segurança estão ouvindo, eles já deveriam contratar uma psicóloga para antecipar, né? Sugerir que os chefes encarregados todos já tivessem, né, um treinamento, tivessem chamasse a psicóloga para em grupo mesmo, né? Passar essa importância desse tratamento, isso já ia trazendo resultado, né? Porque eu acho que nem existe isso, existe? Não existe. Existe. Já tem empresa que já está tratando. A empresa que eu trabalho hoje, a gente já fez um programa desse, a gente faz, inclusive, e aí a gente vai aprimorar agora o que a gente faz. Aí depois passar um diazepam para cada um, foi? Não, assim, a gente teve foi discutido algumas ações que a gente fez. E aí agora a gente vai ter que colocar no papel obrigatoriamente isso para todas as obras, né? E a preocupação que se discute nos setores quem hoje vai fazer isso? quem vai fazer. Quem está capacitado para fazer? Quem está capacitado. Porque assim, identificar talvez seja um pouco mais fácil identificar. Se a gente parar... Identificar os malucos das empresas. Identifiquei. Beleza. Como que eu vou tratar isso agora? Tem um modelo? Como é que a gente faz? Exatamente. Como vai ser a estrutura O Ministério do Trabalho informação? também pode ajudar nisso, né? Acho que eles deveriam fazer umas fiscalizações... como é que a gente pode dizer? Uma fiscalização educativa primeiro, para depois eles começarem a fazer uma fiscalização para poder multar, para poder... Entendeu? Então, eu acho que o SESMIT tem que incorporar um profissional, um psicólogo do trabalho, por exemplo, já seria uma grande ajuda, porque tem empresa que vai olhar pelo lado positivo.
a gente contrata mesmo sem precisar. Mas tem empresa que precisa Tem que ser forçado, tem né? que ser forçado, sabe? E isso mexe em outras camadas organizacionais, né? Por exemplo, de orçamento. Ah, Tem empresa que fez o seu orçamento aí do ano e não encaixou saúde Exato. mental na sua pauta. Psicólogo tá muito caro mesmo, né? Não encaixou ali o psicólogo, não encaixou uma pessoa de RH, mas que também tivesse a formação em psicologia, que é o caso de muitas pessoas dentro do RH, né? São formadas em psicologia e atuam no RH. E aí tem essas outras camadas que eu não sei como é que o Ministério do Trabalho vai lidar, mas é um caso muito interessante a se pensar, porque numa empresa grande, com uma grande estrutura, com uma grande grade orçamentária, Tem brecha ok, pra isso, né? ele vai conseguir uma brecha para fazer isso. E no pequeno, e na empresa que não tem estrutura, que muitas vezes o RH é uma pessoa só, que muitas vezes é um analista administrativo que faz todas as funções. Como é que vai ser para essa pessoa ter que lidar, né? Eu sei que a gente hoje já tem consultorias de RH, consultorias de segurança do trabalho que prestam esse tipo de assessoria, mas não é a mesma coisa de ter alguém ali dentro para a bomba explodiu. E aí, a gente vai dar tempo de chamar a consultoria para vir resolver? Nem sempre dá. Então, doutora, quer dizer que esse é o problema, né? Como o Igor levantou aqui a questão, quem vai identificar, como vai resolver, como é um assunto muito novo, né? É preciso realmente as empresas tomar iniciativa para não deixar isso se agravar, né? Sim. Porque, como você mesmo falou, é custo para a empresa, tem que ter verba liberada, né? Isso. Eu acho que tem que começar a procurar as psicólogas para resolver para mudar as empresas, né? Exatamente. Porque- E não só a verba, né? Mas tem que ter também ali a grade das atividades que essa pessoa vai desempenhar, dentro de que departamento ela vai se encaixar. Tem uma série de camadas aí. É como eu já escutei falar, acho que vai ser uma grande surpresa quando vê que os maiores riscos estão no próprio administrativo, né? Às vezes a gente vai olhar muito para o campo. Será que o pessoal do campo tem isso tal? Mas acho que a grande maioria também vai ser. Foi até o que o nosso amigo Felipe falou, né? Ele até tinha comentado sobre que vai ser um impacto quando a gente vê que está dentro da administração o maior risco, né? O funcionário do campo, a atividade física já absorve muito, né? O esforço físico, transpirar, andar, subir, isso aí já dá uma descarrega legal, já o estresse um pouco, né? É um mais cansaço físico. Mas as pessoas ficam sentadas, tendo pressão, aquele ambiente fechado, anda pouco, talvez isso contribua mais, né? E assim, é como o Igor falou, se tem muito o olhar para a mão de obra braçal, para o pessoal que está lá fora, para o pessoal de serviço pesado, por conta da questão de ergonomia, uma questão de fiscalização, EPI, etc, mas ninguém olhava para quem está sentadinho, porque se julga que, mas você está num trabalho muito fácil, você está no ar-condicionado, cara, você não tem o que reclamar. O pessoal da segurança fica tudo no ar-condicionado e tal. Às vezes eu digo, rapaz, eu tô tão cansada. Aí tu tá cansada de quê? Tu trabalha sentada no ar-condicionado, mas não sabe o turbilhão de coisa que acontece aqui dentro da cabeça daquela pessoa que está sentada no ar-condicionado. É tão pesado quanto. É verdade. Então, vamos para as considerações finais, né? Vamos... O que é que a senhora tem mais a dizer aí? Quer fazer alguma consideração final? Acho que o papo tá muito bom. E tem mais alguma pergunta? Não, é que como as medidas que a empresa poderia te falta assim, pelo menos, como está tudo tão recente, né? Que é que as empresas pelo menos podiam dar um start aí, né? Umas dicas, né? Umas dicas assim, comece pelo menos fazendo isso, né? Já é um começo para pelo menos não ficar tão do jeito que está, né? Algo que venha contribuir. Acho que seria algo importante, né, Igor? Por onde começar, né? Eu acho que uma pauta muito importante, uma coisa que é muito importante, e que é uma pequena atitude, mas que ela tem desdobramentos e dimensões enormes, são palestras. Palestras educacionais que trazem conteúdo para o nosso colaborador, que trazem conteúdo que agregam muito para o nosso colaborador, para o dia a dia do colaborador, que muitas vezes não precisa ter um investimento muito alto financeiro. Você pode conseguir parceiros, inclusive com outras empresas, com profissionais autônomos, trazer para um ambiente corporativo para proporcionar uma palestra sobre saúde mental, sobre depressão, sobre as fragilidades mesmo da saúde mental, do dia a dia de trabalho, de quem ele pode procurar. Tem muitos vídeos também que podem ser trabalhados dentro da organização e que podem contribuir bastante para melhorias pequenas, né? Nos pequenos passos a gente consegue grandes caminhos, caminhar grandes percursos. Então, essas pequenas atitudes podem trazer assim grandes resultados
até que maio chegue, né, que é o que a gente está esperando, maio, que é onde vai ser tudo determinado aí com as mudanças da NR1, mas com poucos passos, pequenas coisas, pequenas pedrinhas, a gente consegue atingir grandes monumentos, grandes movimentos e grandes resultados também. Então, eu sempre acredito que a psicoeducação, ela ajuda muito. Ela ajuda muito no dia a dia. É uma palestra que muitas vezes você acha que o colaborador não está entendendo nada, ele não está prestando atenção em nada, mas ele está guardando aquilo ali no coração e ele vai levar para a vida. Então, muitas vezes é nas pequenas coisinhas, nas pequenas atitudes que a empresa pode fazer assim grandes coisas na vida do colaborador, grandes mudanças na vida do colaborador e contribuir para um ambiente organizacional mais produtivo, mais feliz. Afinal de contas, a gente trabalha também, não só para ter dinheiro, mas buscando felicidade, né? Todo mundo trabalha querendo ser feliz. Ô, doutor, isso aí a empresa der um aumentozinho também melhora o pessoal, né? Melhora. Mas olha, falando dessa questão do aumento, hoje a gente tem um movimento muito grande das pessoas que não vão em busca somente de salário. Salário caiu para quarto lugar no que as pessoas procuram, tá vendo, né? aí? Tá vendo? Elas vão em busca de benefícios e de salário emocional. É verdade. Olha só. Não sei se você já tinha ouvido falar, mas muitos colaboradores, eles priorizam a empresa que o salário não é tão bom, mas tem plano de saúde. Exatamente. Social. O salário não é tão bom, mas o ticket é alto, então isso interfere para eu comprar meu café. Claro. Eu não preciso tirar do meu bolso porque eu tenho ticket. Também um ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho não é tão longe da minha casa. Eu consigo passar mais tempo com meu filho. Hoje, por exemplo, eu priorizei estar num lugar que eu consigo levar meu filho para a escola, porque é muito perto de casa. É o tempo de qualidade, né? Isso, o que me gera qualidade de vida. As pessoas pensam muito, e isso pesa hoje muito mais do que o salário. Às vezes a pessoa está com o bolso cheio de dinheiro, mas a qualidade de vida zerada. E hoje já se teve essa inversão. O salário emocional, os benefícios. É uma empresa que não paga tão bem, mas o ambiente é bacana. É ali que eu quero ficar. É verdade. Caramba, show de bola. A gente queria mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter contribuído, né? Acho que foi muito bom. Eu aprendi bastante. E acho que é isso. Doutora, como o Igor falou, agradecer, e eu tenho certeza que nossos amigos que estão ouvindo o nosso programa, né, nosso podcast, e com esse final que você falou, como já começar a ajudar, né, através de palestra, através de contratando psicólogo, fazendo terapia em grupo, tantas coisas que pode contribuir, né, que eu acho que já é um começo e espero que melhore um ambiente de trabalho, né, que é importante, que um funcionário sadio produz melhor, né? Isso. Essa é a verdade. Então, quero agradecer a todos, né, pela audiência nossa, pelo nosso pessoal que vem assistindo, vem nos acompanhando, vem nos seguindo, né? E queremos agradecer a doutora que deu um pouco de sua contribuição, seu conhecimento aqui para o nosso pessoal, não é isso, Igor? E vamos continuar trazendo pessoas que venham contribuir para o nosso ambiente de trabalho mais seguro. É isso, Igor? Exato. Eu que agradeço por vocês estarem fazendo a diferença, né? Trazendo essa pauta para tanta gente que eu sei que vai assistir, que acompanha o podcast de vocês e que sirva de exemplo, né? Para outras empresas, para outras organizações, para outras pessoas que levem esse tipo de conteúdo para que a gente consiga realmente fazer uma rede de apoio e alcance muita gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, senhor. A gente vai deixar o seu Instagram aí na descrição do vídeo para quem quiser lá seguir você e acompanhar. E aí você termina com o que você sempre fala, né? Se compartilha. Compartilha. Vamos compartilhar, vamos assistir nossos vídeos, né? Vamos sugerir, né, temas, vamos comentar, que é importante essa participação para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com nossos colegas de trabalho, com os empresários, né? E que venha ter mais segurança no ambiente de trabalho e um ambiente sadio, saudável, que todos possam produzir. Obrigado. Valeu. Até mais. Até mais.